Aí. Bom dia! Hoje, terça-feira, dia 14 de junho, estamos começando mais um programa Bom Dia Baixada. Hoje recebemos aqui nos estúdios de Santa Cecília TV o pré-candidato a prefeito de São Vicente pelo PSD, vereador Júnior Bozella. Júnior, mais uma vez, obrigado pela presença, é sempre um prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu, mais uma vez estar aqui, cumprimentar a todos os amigos que nos acompanham do sistema Santa Cecília de televisão e obrigado mais uma vez pela oportunidade. E temos também aqui em nossos estúdios a presença do pastor Feliciano, pré-candidato a vereador em São Vicente também. Feliciano, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui também, viu? Eu que agradeço, bom dia Baixada, bom dia a todos. Estamos aqui à disposição para participar desse debate. Ótimo. E vamos começar acompanhando algumas notícias. A OAS citou o senador e chanceler José Serra, do PSDB, nas negociações para firmar o acordo de delação premiada da Operação Lava Jato. O tucano integra a lista de quase uma centena de políticos sobre os quais a empreiteira promete dar informações detalhadas de contribuições para as campanhas eleitorais. Serra pode integrar também a delação da Odebrecht. E também, o PSB do vice-governador Mário França oficializou ontem apoio a João Dória, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. O partido foi o primeiro a formalizar o anúncio que estará na Aliança Tucana na eleição municipal deste ano. A campanha do Tucano dá como certa que o PPS também oficializará a aliança ainda esta semana. O entorno de Dória diz ainda apostar que PP, PV e PMDB também estarão com o PSDB. O arranjo partidário para a eleição municipal deste ano é visto por aliados de Alckmin como um trunfo para os planos do governador a disputar a presidência de 2018. Amigos, nós temos um cenário... Bom, em ano eleitoral o processo é sempre muito quente. Mas haja vista toda a situação, inclusive em âmbito federal, no âmbito estadual, parece que esse ano, aliás, não é sempre que nós temos um processo eleitoral com uma presidente afastada, né? Temos um presidente interino atuando de forma ágil na questão da economia, mas talvez tendo um pouco de dificuldade com a composição ministerial e tudo. São Paulo, todo mundo sabe, é a locomotiva do Estado. Queria saber de você, Júnior, você que é um político experiente, aí já participou do processo como candidato a deputado, é um vereador atuante, pré-candidato a prefeito. Como é que você enxerga o cenário nessa que é a cidade mais importante da América do Sul, que é São Paulo? Olha, o que tem me chamado a atenção, né, nos últimos pleitos políticos justamente é a falta de alternância e de oxigenação. São Paulo é, como você falou, uma das principais capitais do mundo e é importante, né, para a locomotiva do país, né, o estado de São Paulo como um todo e São Paulo, a cidade é a capital. Sempre reflete aqui na nossa Baixada, né, o que acontece sempre. Tanto na esfera estadual, como governador, como prefeitura de São Paulo, acaba refletindo politicamente aqui, né? Sem dúvida. E a gente vai enfrentar uma eleição esse ano totalmente atípica. Eu acredito que com esses efeitos de mudança de presidente da República, mesmo com o afastamento, com o impedimento da presidente Dilma, e a gente vai chegar muito próximo do processo eleitoral, ainda em fase de se decidir esse processo, de se concluir. Então essa é uma eleição atípica, uma eleição diferente, que não só nas principais capitais, mas em todos os municípios do país a gente irá sofrer um reflexo muito grande. Irá se formar uma onda, eu entendo que a população clama por mudança, clama por alternativa, clama por oxigenação. Então, hoje, você fala, olha, existe um pré-candidato colocado em primeiro lugar nas pesquisas com 40% da intenção dos votos. Eu acho que isso nada significa, porque é um momento diferente, é um momento onde o povo não está ainda pensando no processo eleitoral a nível municipal, as pessoas ainda estão muito atentas às questões a nível nacional com relação ao afastamento em definitivo ou não da presidenta da República, Dilma Rousseff. Então, eu entendo que hoje, qualquer número que se apresente para um processo eleitoral em qualquer cidade do país, ele é meramente um reflexo do momento, do atual momento, e não é aquilo que vai acontecer na véspera do processo eleitoral, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção
E a gente tem, e você leu uma nota agora, falando do Serra, enfim, a maioria dos políticos hoje, quase na sua totalidade, sempre tem o seu nome ligado às questões da Lava Jato, enfim, ontem mesmo eu acompanhei, o senador Romário também foi citado, foi indicado. Hoje pela manhã eu estava acompanhando a Folha de São Paulo, o nome da ex-candidata à presidência da República, a Marina Silva também, o Léo Pinheiro já falou que houve um pedido de doação através do sistema Caixa 2 para a candidatura a presidente da República, Marina Silva, enfim. Então hoje há um processo meio que generalizado ou envolvendo as grandes figuras nacionais no país. Então acho que o povo irá fazer uma reflexão muito grande e esses velhos políticos, essa política antiga, essa política que de certa forma desgastou todo o sistema brasileiro, né, administrativo, eu acho que essas pessoas fatalmente no próximo processo eleitoral terão dificuldades. Esses sistemas antigos que há muitos anos estão se perpetuando no poder, sistemas fracassados que em nada contribuíram para o desenvolvimento da nação, enfim, do Estado e das cidades brasileiras como um todo, terão dificuldades nesse novo processo eleitoral que se avizinha, que será agora em outubro de 2016. E que tudo indica vai ser muito acirrado, né? Não tenho dúvida nenhuma, uma eleição dura. E, pastor Paulo Feliciano, você como um pré-candidato a vereador em São Vicente, eu queria que você me fizesse um paralelo de como que você enxerga essa situação toda para nosso universo aqui em São Vicente, na nossa região. Queria que você falasse se você se preparou, se tem se preparado para ocupar esse cargo tão importante que é um fiscalizador do Executivo. Queria que você me falasse um pouco como que você tem trabalhado isso. Eu acho importantíssimo essa situação toda que vem acontecendo, por quê? Isso é uma forma da população ter a oportunidade até de se reciclar, né? Esses grandes nomes aí, Aécio Neves e etc., que tem sido citado, como outros nomes também, tendo sido citado nesses envolvimentos aí com a Lava Jato, isso é importante porque a população precisa enxergar a realidade de uma forma mais direta. Existem muita maquiagem, muita mentira no meio desses homens e a população, ela precisa, nesse ano eleitoral, ela precisa tomar um caminho diferente na questão decisiva do voto. Então é importante que essas coisas aconteçam e até também quero parabenizar o trabalho do Ministério Público, o trabalho da Polícia Federal, os órgãos competentes que têm se dedicado a desmascarar esses homens da alta sociedade, da cúpula política. Isso é muito importante para a sociedade. Então é bom a gente se conscientizar, né, na hora do voto, no dia 2 de outubro aí, a gente avaliar, a gente poder ter a oportunidade de fazer uma ação de cidadania diferenciada. Muito bem. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Fique com a gente que a gente volta já. Estamos de volta com mais um Bom Dia Baixada. E aqui mais uma notícia. Mesmo diante de uma grave crise financeira, a Prefeitura de São Vicente contratou uma organização social para a realização de serviços no Hospital Municipal, o antigo CREI. A parceria com a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária prevê atuação no setor de faturamento, na capacitação de servidores municipais da unidade e o valor do contrato é de 12 milhões de reais ao ano, ou seja, 1 milhão de reais por mês. E lembrando que hoje nós temos aqui em nossos estúdios a presença do pré-candidato a prefeito Júnior Bozella e do pré-candidato a vereador Paulo Feliciano. Eu quero saber de vocês como que vocês enxergam, primeiro saber a opinião de vocês a respeito das OSs, né, da terceirização desses serviços, principalmente na área de saúde. Nós temos aqui em Santos também, houve bastante repercussão quando da primeira contratação, da primeira licitação para que uma OS gerisse um equipamento de saúde e também os valores. Como é que vocês entendem, vocês que convivem diariamente, que vivem a realidade de São Vicente, como é que vocês enxergam essa contratação? Júnior, primeiro eu queria que você fizesse um apanhado aí do seu pensamento a respeito. Olha, Rogério e os amigos telespectadores, me chama um pouco a atenção a contratação de uma organização social, de uma OS, para administrar
o CREI no momento de dificuldade de crise financeira que a cidade enfrenta, justamente porque muitos daqueles funcionários públicos que operam, que trabalham ali no Hospital Municipal, o CREI, eles têm uma dificuldade, a gente já tem acompanhado, isso é de notório conhecimento público, a dificuldade que as pessoas têm enfrentado de receber os seus salários em dia. Enfim, então, vira e mexe, existe greve, né, dos funcionários do CREI, hora dos médicos, hora dos assistentes na área de saúde e etc. Então, quando você contrata uma organização social, você tem que reformular o sistema como um todo e ver se isso gerará uma maior eficiência, né, no atendimento, no serviço público, se é esse o caminho, se é essa a intenção. Agora, também de nada adianta você contratar uma OS e você não manter o compromisso, o contrato, o recebimento em dia, porque isso fatalmente irá gerar um outro problema futuramente. Isso é uma bola de neve. É uma bola depois. de neve. Inclusive, Cubatão está até enfrentando dificuldades com a OS que lá faz a gestão do Hospital Municipal, justamente porque o repasse, o recurso, quando falha, não é repassado o dinheiro para a entidade e automaticamente ela passa a atrasar o salário dos servidores. Então, não adianta você cobrir a cabeça e destampar o pé, você tampar o sol com a peneira. Eu acho que precisa ser discutido, primeiro, se é o melhor modelo para gerenciar o hospital e a saúde da cidade. Isso é ponto pacífico. O Santos tem enfrentado uma série de dificuldades, as discussões têm sido acaloradas nesse sentido, até por parte do sindicato, dos servidores e etc. Enfim, mas a gente tem acompanhado, tem monitorado esse processo de inovação na cidade de Santos para ver se realmente é o melhor caminho para que você tenha uma saúde, uma gestão mais eficiente, que é isso que a população precisa, né? Ter um bom atendimento na área da saúde. Agora, uma vez isso constatado, é importante também que a questão financeira seja ela preservada. Hoje eu não enxergo a engenharia financeira no município de São Vicente que consiga suprir um contrato de 12 milhões de reais mês. Tomara que o planejamento financeiro tenha sido executado, se é esse o caminho, se é essa a melhor alternativa, que se preserve então os salários, o contrato e o repasse desse recurso em dia para essa entidade. Bom, Paulo Feliciano, a gente tem como mente, né, a ideia é que sempre o serviço seja executado tendo a finalidade de atender melhor a população. Eu acho que esse é o objetivo do gestor público e esse é o objetivo de, por exemplo, se trazer, pelo menos teoricamente, uma OS para gerir um equipamento de saúde. A ideia é de que você dê um dinamismo maior, que você dê uma qualidade de atendimento melhor, que as compras, por exemplo, nunca falte nada, que existe uma dinâmica diferente do poder público. Só que realmente nós sabemos da realidade de São Vicente, você como pré-candidato deve estar acompanhando isso muito de perto, nós sabemos do comprometimento das finanças de São Vicente. Como é que você enxerga essa situação? Então, a situação aí é até legal, né, digamos assim. O investimento é altíssimo, mas a gestão em cima desse propósito, desse modelo que se adotou, é que deve funcionar. Por exemplo, ontem eu estive por volta das 16 horas lá no CREI e a unidade estava completamente entupida de pessoas. Nós temos ali aproximadamente de 1.000 a 1.500 atendimentos por dia, tá? Então, assim, a contratação é legal, mas é aquilo que o Júnior falou. Se você tem uma logística, se você tem um plano de ação muito bem organizado e aplicar isso, e isso dá certo, legal, parabéns. A gente aqui quer o melhor para a cidade, não tenha dúvida disso. Mas, assim, vai funcionar? Houve uma organização, a questão do pagamento, 1 milhão e pouco por mês. Isso precisa ser repassado para a coisa funcionar como se deve funcionar, entendeu? Então não adianta a gente fazer uma coisa dessa e de repente piorar, entendeu? A situação mais do que já está. O sentimento na população, vocês têm um termômetro,
como é que vocês estão. Eu tenho o parâmetro de Santos, né? Santos, no início houve, assim... resistência, né? Um pouco, de um segmento grande da sociedade, assim, uma parcela significativa estava realmente receosa do que pudesse acontecer. Você tem esse sentimento de São Vicente, Júnior? Eu entendo. O Paulo Feliciano, ele colocou com muita propriedade. Você precisa tomar cuidado se o serviço ele vai ser atendido de forma plena. E aí eu falei isso aqui. Se você tiver dificuldade de honrar o compromisso financeiro que está previsto legalmente nesse contrato, não vai adiantar nada porque a coisa vai caminhar da mesma forma que está caminhando. O hospital municipal, ele tem uma necessidade de receber um bom atendimento, até pela saturação do sistema de saúde hoje que impera na cidade de São Vicente. Então, isso tudo precisa ser repaginado. Não é só a vinda de uma organização social que vai resolver o problema do CREI. O CREI está saturado, né? O Paulo falou, 1.500 atendimentos ao dia. O CREI ele foi construído para ser um pronto-socorro e se tornou um hospital. Então, o sistema de saúde na cidade de São Vicente ele precisa ser revisado. É evidente que a população ela quer o melhor. Se essa OS que para lá foi contratado, para a cidade, for, de certa forma, melhorar esse sistema operacional na cidade, a gente torce para que realmente os resultados aconteçam e que a população fique satisfeita. Agora, nós não participamos dessa discussão e não temos a certeza se esse é o modelo mais eficiente. É evidente que Santos houve uma discussão com relação ao OS. Agora, muito propriamente dito, também pela dificuldade de se contratar um número maior, elevado de servidores de carreira, até porque a cidade enfrenta um seríssimo problema com relação ao limite prudencial. Isso é mais um tema que tem que ser discutido com relação à contratação de uma OS desse tipo de entidade, desse tipo de serviço. E São Vicente também não é diferente. São Vicente também está com o seu limite prudencial acima do teto. Então, agora, é importante se fazer a discussão. Você tem que pagar o servidor de carreira em dia, equilibrar as contas e aí também ter o dinheiro para repassar para essa entidade para que o sistema de saúde seja todo ele revisado e colocado dentro de uma prática com eficiência. E aqui vai um comentário do apresentador hoje, um comentário pessoal meu. Eu acho complicado, né? Porque quando a gente fala de saúde, da questão da saúde, do próprio CREI, tudo isso, São Vicente tem outros gargalos com relação à saúde, né? Porque na minha visão, por exemplo, a questão de você não conseguir manter o contrato do lixo, tirar o lixo da rua, o próprio canal do Catiapuã, quando enche e joga aquele lixo todo para dentro das casas das pessoas, tudo é uma questão de saúde pública, né? E você realmente manter uma posição é muito mais abrangente. Saúde é muito mais do que isso, né? Então eu espero sinceramente, para o bem da população vicentina, que as coisas entrem nos trilhos. Não é só o atendimento no serviço hospitalar, é a saúde pública como um todo. Quando você joga o lixo na rua, você fatalmente vai gerar um problema de saúde que irá impactar todo o sistema. Não tenha dúvida. E como que você, Paulo, enxerga o fato, por exemplo, você acha que a contratação da OS ela vai acabar acontecendo que alguns funcionários públicos talvez sejam demitidos, né? E vai ter todo o funcionalismo vai sofrer um prejuízo. E como que você enxerga isso? Você acha que vai ser administrado isso de forma correta? Então, é difícil você tecer certos comentários, porque é o que o vereador falou, né? Essa situação, você teria que, pelo menos, convidar os legisladores da cidade com mandato para participar de uma forma coletiva e estudar a melhor forma de se aplicar a questão operacional, funcionamento e etc., né? Então, a gente fica sempre alheio a determinadas informações e acaba sendo só notificado quando se faz assim uma mídia de jornal, de televisão, entendeu? Olha, a partir do dia tal vai acontecer isso, isso e isso, entendeu? Então, assim, é bem complicado, às vezes, da gente tecer detalhes por conta da gente ficar, assim, vendido
em determinados acontecimentos dentro da cidade. Falta informação, muitas das vezes, e a gente acaba descobrindo exatamente quando a gente abre o jornal e lê uma matéria, uma notícia, porque é um serviço que há uma contratação, uma licitação, acontece dentro dos procedimentos administrativos da Prefeitura, e agora a Câmara vai cumprir o seu papel, vai começar a fiscalizar, vai apresentar os requerimentos, nós vamos criar as comissões e nós esperamos, a gente quer o bem da cidade. Mas a questão do funcionalismo, você acha que eles vão ser realocados ou que alguns serão demitidos? Você sabe, tem notícia Não temos esse tipo de informação em nenhum momento, então a gente não sabe qual que é o número de pessoas que vão atuar dentro do hospital, enfim, quais serão o número de contratados através dessa entidade, da SOS, e não sabemos também ainda qual será o reflexo dentro do funcionalismo público da cidade que lá opera e lá atua. Agora, nós temos que preservar os interesses da cidade, o interesse do complexo de saúde da cidade, respeitar também o funcionário de carreira, porque ele também precisa ter o seu pagamento colocado em ordem, em dia, fugir dessa questão do escalonamento. A gente precisa entender o que às vezes, não chama atenção, é justamente isso. Você tem dificuldade de pagar o salário do funcionário em dia, e vira e mexe, hora e outra, eles acabam entrando num sistema de greve e você assume um compromisso, mais uma conta de milhões anual para poder tratar de um sistema que já vem sofrendo uma série de situações inadequadas, uma série de equívocos na questão de gestão. Então, assim, isso nos chama a atenção. A gente não está querendo aqui fazer uma tempestade num copo d'água, porque a gente vai buscar as informações corretamente, até para não ficar assustando a população, porque a gente, quando vem para a televisão, a gente tem que ter uma responsabilidade. O agente público, o homem público, ele tem que ter os critérios na hora de fazer as suas explanações. Tem muita gente lá em São Vicente que gosta desse terrorismo, de fazer essa política do quanto pior, melhor, e de atacar. Agora, eu acho muito ruim, eu vou falar, a minha sensação hoje é de que esse caminho não é o mais adequado. Se a gente tem servidor de carreira, se a gente tem recurso hoje mal gerido por parte da administração pública, se tem pessoas com dinheiro para receber, com salário atrasado, você precisa saber como você fazer uma contratação de 12 milhões de reais mês. Tem que ter muita responsabilidade e mais. Eu acho importante, realmente você colocou bem, eu acho que tem que ter sintonia entre o legislativo e o executivo. Eu acho que essas decisões precisam sempre ser balizadas por uma discussão anterior, né? Você ter um planejamento. Perdão, exatamente. 12 milhões de reais ano. Eu falei mês, mas são 12 milhões de reais ano, como mas a notícia fala. É significativo e eu acho que muito falta um pouco de diálogo entre os poderes. Bom, nós vamos precisar novamente ir para um intervalo. Nos aguarde. Já estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de São Vicente, vereador Júnior Bozella, e o pré-candidato a vereador Paulo Feliciano. A Guarda Municipal de Praia Grande é a 12ª do estado e é a primeira da Baixada Santista em termos de eficiência e resultados. A informação aparece em um relatório apresentado na Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, apresentado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A pesquisa levantou a atuação das guardas existentes em 211 municípios paulistas, com um efetivo total de 30 mil agentes. Bom, esse é um tema que, para mim, é importantíssimo, que é a questão da segurança pública. E, por sinal, eu defendo muito, viu, Júnior? Eu sou um grande defensor, já em outras oportunidades. Não sei se o Paulo talvez não saiba, o Júnior talvez até saiba. Eu, no primeiro mandato do prefeito Papa, aqui em Santos, eu fui administrador da região central histórica, ali pelo lado do Macu, Paquetá, Vila Nova. E ali tem o mercado municipal, tudo é um local que tem muitas habitações subnormais e tudo. E a Guarda Municipal sempre teve uma grande atuação ali, era muito importante a presença da Guarda, até para dar a sensação de segurança e tudo isso. Então, eu realmente defendo e acho até que um homem bem formado, independente da cor do uniforme que esteja usando, quer ele seja o verde do Exército,
enfim, ou o da Guarda Municipal, eu acho que o importante é o treinamento e a formação. Acho até que ele pode ser armado, se bem treinado for. Eu queria saber de vocês, porque essa questão de segurança pública, hoje ela é latente no país. Como que você enxerga a questão da Guarda Municipal e principalmente a de São Vicente? Decisiva. As guardas que foram criadas, né, a partir da Constituição Federal. Haja visto até a notícia Praia Grande, por exemplo, que foi, acho que, a primeira cidade aqui da nossa região que investiu em treinamento, em qualificação, em equipamento, e hoje tem uma Guarda Municipal que, às vezes, faz o papel realmente que falta para o governo, né, do Estado. E os tempos evoluíram, você colocou muito bem. Hoje existe uma necessidade muito grande de se investir nas guardas civis metropolitanas, nas guardas municipais, justamente porque elas se transformaram hoje mais num braço da polícia militar, da polícia civil, do que propriamente dito aquilo para que ela foi inicialmente constituída, que era para zelar apenas pelo patrimônio público, etc. Hoje as guardas elas cumprem um papel realmente de coibir, de combater a segurança pública. Apesar de ser uma obrigação do Estado, mas hoje já há uma regulamentação, já existe lei dando poderes, né, nesse sentido para as guardas municipais. Então os municípios têm que cumprir a sua responsabilidade. Praia Grande tem feito muito bem esse trabalho, né, o aparelhamento da guarda, o investimento no armamento, em viaturas, etc., expandindo todo o seu número de soldados, enfim, o seu efetivo. Santos também tem procurado fazer um trabalho de investimento na guarda e a gente precisa mudar o conceito da guarda em São Vicente. Eu tenho feito um trabalho muito grande lá na Câmara, através de comissões, respeitado os guardas municipais, ou escutado muito a todas as informações, a todas as sugestões. A cidade tem condição de investir numa guarda municipal muito melhor da que hoje está lá colocada atualmente. A guarda tem sofrido uma série de problemas, quer dizer, tem sido alvo de bandidos, de marginais. Quantos guardas têm sido brutalmente sofrido em emboscadas no seu dia a dia e etc. Quer dizer, a população tem sofrido muito, porque os equipamentos públicos também, vira e mexe, são creches, secovs, enfim, unidades hospitalares que têm sido alvo de assaltantes, e a guarda não tem dado conta em São Vicente. Então, há que se fazer. Outro dia eu visitei o CCO, o Centro de Controle Operacional, lá na Praia Grande, um belíssimo equipamento, quer dizer, então são experiências como essa que a gente precisa trazer para a cidade de São Vicente, precisa investir. E dinheiro tem para fazer isso, é só você fazer parcerias, projetos com o governo federal e buscar o resultado, como também fazer um planejamento. O monitoramento. Praia Grande investiu muito no monitoramento. Isso aí são instrumentos importantíssimos para você inibir essa questão e essa sensação de insegurança hoje que está realmente enraizada em toda a sociedade. Então, eu defendo muito a Guarda Municipal e um novo modelo para a Guarda Municipal em São Vicente. Muito bem. Paulo, eu acho que não preciso dizer da questão da preocupação que a população toda, não só da região como do país todo, tem com a questão da segurança pública. Eu enxergo que as ferramentas que hoje nós temos, elas são importantíssimas e precisam do investimento dela. Então, você ter um monitoramento por câmeras, se utilizar da tecnologia, eu acho importantíssimo, mas nada, eu acho que substitui você ter um efetivo humano, uma guarda municipal. Eu queria saber como você enxerga a atuação da Guarda Municipal e se São Vicente está indo para o caminho certo. A atuação em si tem sido uma atuação excelente, tá? Capacitada, como você acabou de dizer, independe da cor da farda, se cinza, se verde ou se azul. O que eu vejo é a deficiência de equipamentos. Isso é uma das coisas assim que se destacam em São Vicente. Eu tenho um relacionamento amistoso com alguns profissionais da guarda, né? E a reclamação ela tem sido exatamente essa. São Vicente tem 150 quilômetros quadrados de cidade, né? Lá na guarda nós temos assim profissionais trabalhando em exercício 210, 220 aproximadamente. Então assim, a demanda de contratação ela já não atende à extensão que você tem de cidade, tá? E nenhum profissional consegue exercer com excelência a sua função sem as suas ferramentas, né? Então eu acredito que assim, o maior investimento de equipamento, de condição de trabalho a esses profissionais deixaria o trabalho mais excelente.
Eu não sei como que funciona em São Vicente, mas você precisa ter também um centro, né, de monitoramento adequado, você precisa ter uma sala, né, bem equipada para você poder integrar as informações. Né? Eu queria saber se vocês conhecem como funciona a realidade de São Vicente, de você estar integrando a Polícia Civil, o contato com a Polícia Militar, o monitoramento por câmeras, a Guarda Municipal, esse controle todo, ele acontece em São Vicente? Muito ruim, muito fraco, a cidade tem uma deficiência muito grande. Você vê que o Paulo Feliciano está muito atento a essas questões, essas dificuldades, que mesmo não estando ainda na condição de vereador, mas está se preparando, a gente percebe que ele está estudando os problemas da cidade e fatalmente estará lá na Câmara Municipal a partir de 2017, representando os interesses da população. Pelo que eu estou sentindo, você está com um potencial grande em São Vicente. Não, né? Eu acho importante essas participações porque a gente tem a oportunidade de esclarecer e às vezes separar, né, o joio do trigo e ver realmente as pessoas que estão interessadas. Porque às vezes é verdade, você cumprir o papel de vereador, não é assim apenas o rótulo, né? Muito pelo contrário, não é nada de rótulo. A obrigação do sujeito, quando se coloca à disposição da população, é saber o que ele vai fazer quando chegar lá na Câmara Municipal. Se preparar, se organizar, no sentido de estudar os problemas da cidade, saber que ele tem que legislar, que ele tem que representar os interesses do povo e fiscalizar as ações do prefeito. Então, eu fico aqui essa referência, essa observação, porque quando a gente discute o problema da cidade, você não discute só com o prefeito, você também vai discutir com a Câmara Municipal, que vai estar atenta cobrando lá o prefeito que estiver. Então, essa questão da guarda, hoje, existe realmente muitos soldados, muitos agentes capacitados, preparados, porém o que falta para eles é um respaldo. É uma questão melhor de trabalho. E para isso você precisa investir. Você precisa correr atrás de projetos, você precisa ter um bom time, um bom gestor à frente da Guarda Municipal, quer dizer, uma Secretaria de Segurança bem preparada, quer dizer, copiar esses modelos que deram certo em outras cidades que têm investido na Guarda Municipal. Esse é o nosso desafio lá em São Vicente, investir muito nessa questão de segurança, passando pela Guarda Municipal e integrando. Eu ia te perguntar justamente isso. Você, na condição de pré-candidato, você tem algum projeto que você acha que incentive ainda mais essa atuação da Guarda? Prioridade é a prioridade, isso, no meu ponto de vista, até porque você pode otimizar os recursos. A gente fala muito aqui da verba Haddad, por exemplo. Você pode colocar em projetos da verba Haddad, que são 10 milhões de reais por ano que a cidade tem direito, São Vicente, e muitas das vezes nas administrações passadas esse dinheiro se perdeu, não foi otimizado, não foi utilizado. Como eu estou discutindo lá na Câmara agora, houve um problema também com o recurso de 2015, nós estamos correndo atrás do governo do Estado para ver se a gente consegue recuperar. Estou fazendo o meu papel, que seria papel de um deputado, mas eu na condição de vereador estou fazendo porque os deputados da região acabam não se levantando, e principalmente o da cidade acaba não correndo atrás desses temas, desses assuntos. Então, quarta-feira estarei na Assembleia Legislativa, estarei procurando lá um deputado para que possa nos ajudar a recuperar esse recurso. Com 10 milhões de reais, se você fizer um projeto de 1 milhão, você consegue já fazer um monitoramento muito extenso para uma cidade que tem essa extensão em quilômetros quadrados. Então, você pode fazer um monitoramento nas praias, né? Começar pelas praias e depois, sucessivamente, entrando aos bairros. Então, a gente precisa otimizar o recurso que a cidade tem para atender aos serviços, e não como sempre foi. O recurso vem, acaba servindo para pagar cargos em comissão, para pagar uma série de casas, prédios alugados, entidades que nada funcionam, não atendem a sociedade em nenhum projeto, e esse recurso acaba sendo preterido e não otimizado. Então, o gestor público ele tem que ter essa consciência, tem que ter esse respeito pela coisa pública e pelo povo, pela população. Então, nós vamos investir em segurança porque nós temos o recurso, eu citei um recurso apenas de outros tantos que a cidade tem direito, que a cidade pode buscar através de projetos com um bom time bem organizado. Então, a Guarda Municipal é prioridade em qualquer governo que seja que se instale no município, principalmente em São Vicente, que tem enfrentado muitos problemas com relação à questão de segurança. Então, aumentar o efetivo, investir no aparelhamento, aumentar as viaturas, investir em monitoramento, ter um centro de controle operacional, tudo isso se faz necessário para uma cidade que é a primeira cidade do Brasil e que tem que realmente se comportar como tal. Não, e é importante porque, inclusive, o guarda municipal, né, o agente da guarda municipal e tudo, ele conhece mais e melhor a realidade dele, o bairro, as pessoas. Ele tem uma identidade, né, se identifica mais com a cidade. Coisas que às vezes o policial militar acaba vindo, às vezes, de outros
regiões, ele está e não tem essa mesma... Então é importante mesmo, eu acho que você deve corroborar com o pensamento do Júnior na questão do investimento com a Guarda, né, Paulo? Claro, com certeza, e essa questão que você falou é importante. O guarda, ele acaba tendo um relacionamento que vai além do seu profissionalismo, né? Ele acaba interagindo com a comunidade, conhecendo a comunidade pelo nome e etc. E de igual modo a comunidade também, né? Então, assim, o servidor, o concursado, o que presta serviços em gerais, tanto na área da saúde como na segurança, ele tem que entender que ele precisa se relacionar com a população e, de igual modo, a população também se relacionar com ele. Perfeito. Bom, nós vamos precisar ir para mais um intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e o pré-candidato a vereador, Paulo Feliciano. O Sindicato dos Trabalhadores da área de saúde na região decidiu ontem manter a greve no Hospital Municipal de Cubatão. Sindicalistas e representantes da administração discutem hoje se aceitam ou não a proposta da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que gerencia o hospital, de utilizar 2 milhões de reais repassados pela Prefeitura para colocar em dia salários, férias e demais direitos em atraso. Se for aceita, a greve será suspensa. Bom, esse é outro problema delicadíssimo, né? Aliás, a vida do gestor público, de um modo geral, no nosso país, e na nossa região e no nosso país, né, dado as circunstâncias econômicas do país e tudo isso, está cada vez mais difícil, né? Então, vocês que são pré-candidatos, vocês se preparem, porque realmente você administrar essa situação toda não é fácil. Então, eu queria que vocês me dessem uma pincelada a respeito dessa situação de saúde também e depois me falassem um pouco sobre os projetos que cada um tem individual para esse processo que se inicia, Júnior. Acho que fundamental, o gestor público ele tem que se colocar de uma forma transparente para a população. A crise, as dificuldades, as adversidades, elas existem e continuarão existindo. Você tem que falar a verdade, você inventar e tentar criar projetos faraônicos. Nós gostaríamos realmente que esses projetos faraônicos que muito se falam, que se colocam, eles pudessem se tornar realidade. Mas diante dessa dificuldade que hoje, você acabou de citar Cubatão, e eu falei isso há alguns blocos anteriores, do problema que Cubatão enfrenta com relação à questão financeira. O que as pessoas precisam entender que há um repasse por parte do governo federal, um repasse por parte do governo do estado, e há uma obrigação do município. No hospital de Cubatão, por exemplo, quase que 85% do custeio, da manutenção do hospital é de responsabilidade da prefeitura. Um pouco mais por parte do governo federal e 0,6% que é o que o estado repassa para o município. Então, Cubatão tem enfrentado uma crise sem precedente. E aí o que adianta também você ter uma organização lá contratada é onde você não consegue suprir essa deficiência. Então, o que vai acontecer? Vai ter que diminuir o atendimento. É o único hospital da região, por exemplo, que oferece alimentação para os parentes dos pacientes. Então, vai começar a ter que mudar. Aquela qualidade no atendimento vai ter que ser revisada. Agora, tudo isso tem que ser colocado com transparência. Se você vai priorizar na administração pública saúde e educação, você não vai poder, talvez, investir em alguns outros setores. Governar, eleger prioridades. Em momento de crise, não dá para você querer suprir todas as dificuldades que o município apresenta, principalmente em São Vicente, como exemplo, que a gente discute lá problemas em todos os bairros, a começar pelo Itararé, indo até o Humaitá, desde saúde, educação, zeladoria, limpeza, lixo, enfim, tudo isso são discussões que a gente tem se aprofundado no dia a dia. Agora, a gente tem ideia de fazer com que a cidade se transforme numa cidade que se autossustente, uma cidade independente, que não fique refém
apenas dos repasses. A gente sabe que hoje o orçamento ele é limitado, ele é comprometido e que grande parte do recurso ele serve para pagar a folha de pagamento e o custeio da máquina pública. E a cidade precisa ter alternativas. É por isso que a gente discute muito essa questão de levar a prefeitura para a área continental. Tenho trabalhado muito nesse tema. É importante, é viável, é uma parceria privada, onde você vai conseguir aumentar automaticamente a arrecadação, a receita do município, para que você possa reverter esse dinheiro, esse recurso em obras estruturantes, impactantes, enfim. Aí sim há caminhos para entregar essas grandes obras. Agora, se você não mudar a realidade da cidade, não reorganizar a máquina pública, não estruturar, e a área continental é onde a gente vai conseguir desenvolver São Vicente e toda a Baixada Santista. É lá que a gente vai atrair mais empresários, é lá que a gente vai gerar um maior número de empregos, é lá que a gente vai poder desenvolver uma série de outros projetos importantes para o dia a dia da cidade de São Vicente. Eu tenho certeza que a partir de 2017 a Câmara Municipal também terá bons representantes, alguns que estarão lá possam ser reconduzidos, mas com certeza será oxigenado e novas figuras estarão lá nos ajudando a pensar a cidade do futuro, desenvolver a cidade de São Vicente. Eu acredito que a área continental é um caminho muito sólido para esse resultado. Pastor, eu acho, de minha opinião, esse projeto de levar, de descentralizar, descentralizar a administração, você levar a administração toda para uma outra região, você tirar do centro, onde hoje já está consolidado, tudo, você levar para a área continental, eu acho que isso você consegue desenvolver uma outra área da cidade, uma outra região, acabar criando mais empregos, tudo. Queria saber a sua opinião a respeito desse projeto do Júnior Bozella. Maravilhoso. Maravilhoso e possível, que é o mais importante, né? Não adianta você apresentar à sociedade projetos mentirosos. Ou inviáveis. Ou inviáveis, né? Então, assim, esse projeto ele é possível, isso vai valorizar demais a área continental. Nos últimos 30, 40 anos, eu moro há 41 anos em São Vicente, e desde o dia que passei a ter um pouquinho de entendimento sobre gestão pública e governabilidade, a gente nunca teve, de fato, um pré-candidato a prefeito ou um gestor do executivo que olhasse com olhos futuros para a área continental. É uma área que você tem uma vastidão, onde você pode trazer empresários, onde você pode colocar nessa área uma logística de ação com o poder público e convidando também empresários a investir naquela área. Então esse projeto é um projeto maravilhoso, o Mourão fez isso, deu muito certo na Praia Grande. Naquela ocasião foi decisivo no desenvolvimento da cidade de Praia Grande. Em São Vicente não será diferente, com toda certeza. Parabéns. Vamos trabalhar, é importante destacar também, Rogério, porque às vezes criam-se alguns mitos e alguns fatos que a gente aqui tem a oportunidade de desmistificá-los. Ontem mesmo, até tarde da noite, estava ao telefone com o ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, discutindo justamente essa questão do nosso projeto aí e da possibilidade de se construir um novo centro administrativo, a prefeitura em si, na área continental de São Vicente, e o que o entorno vai poder gerar de oportunidades para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, são parceiros, são ministros, são pessoas que hoje estão no seu cargo mais elevado de esfera de responsabilidade da nossa República, que conhecem a realidade da cidade, porque nós estamos os informando. Inclusive o ministro Marcos Pereira se tornou cidadão vicentino, então é uma pessoa que tem um apego, um carinho pela cidade de São Vicente e está apoiando esse projeto, assim como o ministro Gilberto Kassab, como diversos deputados, a deputada federal Renata Abreu, mais de 60, 70 deputados que a gente tem discutido diversos temas de projetos que a gente pensa para a cidade a partir de 2017. Então a cidade ela precisa ser gerida com criatividade, com vontade, com responsabilidade e transparência, que eu falei agora há pouco. O gestor ele tem que falar a verdade, não adianta ele prometer algo que ele não vai entregar. Aqui o nosso trabalho é o quê? São de projetos, de ideias e claramente de entregas, aquilo que é possível de ser realizado.
equilibrada. E a cidade, com certeza, ela não ficará mais refém de um sistema ou de uma política do pão e circo, de uma política de maquiagem, onde você pinta uma guia, pinta um poste e você acaba enganando a população. Nós precisamos de resultados efetivos para que todos os equipamentos públicos realmente eles possam receber uma melhor condição de atendimento. Então esse é o desafio da cidade de São Vicente, o gestor falar a verdade, ter responsabilidade de cortar os gastos excessivos, enxugar a máquina pública e ter essas alternativas. Eu acho que além de tudo isso, da iniciativa do próprio gestor, né, da competência, de você ser transparente, dialogar com o legislativo também, é ter uma interlocução junto a outros atores políticos importantes. Eu, às vezes, noto, quem está um pouco de fora, enxerga que São Vicente peca um pouco nesse sentido, de não ter uma interlocução maior com os outros atores políticos, né? E o que aconteceu nos últimos 2 anos, nós tivemos eleição em 2014 e São Vicente acabou elegendo representantes na esfera estadual. Enfim, o que lá fizeram? Absolutamente nada, pelo contrário. Construíram uma política do quanto pior, melhor. Atrapalharam o desenvolvimento da cidade, não estenderam uma mão para a atual gestão, para a atual administração, ficaram na zona de conforto esperando o processo eleitoral por causa de um plano de poder. Então rezaram para a cidade se destruir, quem perde com isso é a cidade, a população, para chegar agora no processo eleitoral e falar, olha, nós estamos aqui, viu? E por que quando já foram confiados através do voto popular, pelo povo vicentino, de estar num cargo onde há condição de ajudar a cidade, nada o fizeram? Esse é o questionamento. E sim, tem um filme, eu acho, né, que diz o teu passado te condena, o meu passado me condena. Então eles não querem nem falar mais do passado deles, porque condena, porque eles jogaram a sujeira toda para debaixo do tapete e hoje está aí a cidade vivendo essa realidade. Eles não respeitaram a cidade, usaram do eleitor, usaram do voto do vicentino para ocuparem cargos importantes na esfera estadual e nenhuma contribuição se vê hoje no município. Nós estamos nos articulando sempre, através dos deputados, dos ministros, seja o Marcos Pereira, seja o Kassab, seja o deputado Beto Mansur, seja a deputada Renata Abreu, o deputado Marcelo Squassoni, enfim, uma série de pessoas, agentes políticos que gostam da cidade e que não olham a cidade apenas com essa visão de que, olha, lá é o quintal da minha casa e lá eu tenho que ter a chave e botar uma cancela e só eu mando, o poder lá só é meu e não é mais de ninguém. Então nós não precisamos oxigenar. Por isso que eu falei no início do programa que essa eleição é uma eleição diferente, é uma eleição que nós vamos oxigenar e mudar a realidade da população. Paulo, essa visão é uma visão pequena, né? Você ter uma cidade como São Vicente, a primeira cidade, tudo limitada a poucos atores, né? Eu acho que ela precisa se abrir para o Brasil, né? Com certeza. Brasília é a fonte. A fonte, para virar rio, você tem que dar espaços, oportunidades. Então você tem que se relacionar. Política é relacionamento. As indiferenças, elas se resolvem de outra forma. A população, ela não pode pagar a conta de indiferença entre poderes, né, na gestão. Então, assim, o Júnior é um pré-candidato a prefeito que tem conquistado isso para a cidade, né? Inclusive algumas conquistas que se consolidaram mesmo nesse quadro de crise, mesmo nesse quadro de indiferenças. O Júnior é uma pessoa que vai, que marca reuniões, que reivindica. Isso é importante, a população ela precisa ter representantes, tanto no executivo como no legislativo, que aprendam a se relacionarem, porque relacionamento é um aprendizado. Você tem que aprender a lidar com os meus defeitos, eu preciso aprender a lidar com os teus defeitos e, num denominador comum, a gente precisa olhar para as deficiências da sociedade num todo. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria, Júnior, eu sei que vai haver o lançamento da sua campanha, você como pré-candidato vai se lançar, queria que você falasse um pouco disso, quando vai ser, como vai ser, onde vai ser. É com muita alegria, muita satisfação, diante de grandes dificuldades e adversidades, que a gente conseguiu se organizar
para fazer o lançamento da pré-candidatura à Prefeitura da cidade de São Vicente. Hoje, lá no Clube de Regatas Tumiaru, às 19 horas, a população está toda convidada, porque é um momento único onde a gente vai poder criar um divisor de águas, um novo ciclo para a cidade de São Vicente, iniciar essa nova caminhada, essa nova trajetória de romper com esse ciclo vicioso dos últimos 20 anos e iniciar um ciclo virtuoso com ideias, propostas, falando a verdade. É sempre um prazer poder se apresentar para um processo eleitoral diante das dificuldades. E é isso que a gente quer, pessoas de bem participando da política da nossa cidade. E hoje eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa de bem também que será pré-candidato a vereador e, se Deus permitir, com trabalho, esforço e anuência da população, chegará ao Legislativo Municipal. Muito bem. Paulo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. Júnior, boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana.